Deixa eu fazer uma pergunta que tem em cima disso. Aqui que tá feita. Pode falar, pode fazer. Eu já sei pra onde você tá Sim, indo. tá bom. Pode feito aqui, fazer, ó. você é o dono do podcast. Arroba, Tá bom, né? arroba Lucas Z. Pico perguntou: Leandro, qual a maior dificuldade em discipular jovens pastores? Cara, em primeiro lugar, o que é dificuldade para muita gente, para mim, não é. Acho que pode se estender para jovens e jovens pastores. Quando eu tinha 36 anos, eu tô com 41, eu comecei a ver que havia uma possibilidade e uma janela de oportunidades para o meu ministério começar a ficar nacional. Eu acho que eu tinha menos idade ainda. Em 2014, preguei na igreja do pastor Luciano Subirá, numa conferência chamada Origem. E naquela época o hype estava lá, só eu que não era. Então tinha... O Theo Hayashi estava lá, Sal's Band estava lá, Davi Lago, caras que realmente tocavam a nação toda. Eu era pastor de Taubaté. Eu preguei naquele lugar, a partir dali na mesa já rolou tudo que rola com a gente, já fiquei amigo de todo mundo. Então, aquele foi o primeiro dia assim, que eu percebi, cara, talvez eu falhe na nação. E não tinha o Aquino, não tinha Morada no meu caminho, não tinha Alê, não tinha Som do Reino, não tinha nada. Eu era o cara de Taubaté que estava acontecendo ali. E, na verdade, eu amava o fio de doutrina do Luciano, e eu estava mergulhando bastante naquilo que eles pregavam, e, de repente, eu estava ali. Então, quando eu vi essa possibilidade, havia a questão de profissionalizar o ministério. Ela começou a bater na minha porta. Então, o que todo mundo sabe é o seguinte, todo mundo fica tentando ter um ministério evidente, quando ele é notado, você profissionaliza o ministério, que, na verdade, não é pecado, não é errado. A mesma coisa de constitucionalizar a igreja é profissionalizar o ministério. Agora vai ter famílias, as pessoas vão ser sustentadas, você vai sair, você precisa de uma determinada oferta. Quando eu vi essa possibilidade para mim, eu falei, cara, eu não quero, porque a minha geração não teve um pai espiritual. Todos os caras que são quarentões hoje, você não sabe muito quem levantou esses caras. Então, antes da gente... Pregadores, você fala. E as bandas também. Uhum. Antes da gente... Fala que não tem muita origem. Antes da gente tem as denominações, depois das denominações tem as comunidades e vem a nossa geração que tem um vácuo. A geração minha, e chega até as de hoje, as dos adolescentes que estão começando a explodir, parece que é uma geração de vácuo, de uma igreja emergente, uma igreja que pode tudo, de qualquer jeito, às vezes bagunçada, às vezes teologicamente equivocada. Então, quando eu percebi isso, eu falei, cara, já que ninguém cuidou de mim como deveria, porque eu estava num processo de receber o Mark Schubert, só que ele não era um influencer. Ele não é um cara que toca a nação do jeito que a gente toca, ele é um cara escondidíssimo, cara. Então, ele é um cara que não manjava de nada disso. Eu falei, em vez de eu viver o meu time, eu quero cuidar da nova geração. Eu tenho a palavra de paternidade dentro do meu coração, eu não só prego sobre isso, a gente vive sobre isso, apesar de ninguém precisar me chamar de pai, vocês sabem disso, mas eu queria cuidar de algo novo. Então, de repente, eu cuidava do Eliezer de Tarsis, era um cantor, logo depois eu estava cuidando do Morada, e logo depois eu ajudava no ministério do Jason Lee Jones, e tinha algum tipo de participação com o Lauro Solgueles, e eu era simplesmente eu e minha esposa, aquele casal que recebia as pessoas em casa e dava uma palavra de calma, trazia eles para o fio de doutrina, e a gente, por acaso, começou a acontecer. O maior desafio é os que não são conhecidos guardar o coração acerca da ansiedade. Segundo, dizer para alguns que talvez você seja o André e não o Pedro. O André levou o Pedro para ser um sucesso, mas o André não fez sucesso. Ou você vai ser um Ananias, leva o Paulo para ser o sucesso, mas ele não vai ser o sucesso. Então, Ananias e André, os caras não vão viver o hype. Então, primeira luta com aqueles que não são famosos. Talvez você nunca vai ser famoso. E pronto. E você é um apóstolo de Deus, você é um pastor de Deus. Por causa da distorção do termo sucesso, né? Exato. Do que é estabelecido O como sucesso. O sucesso da igreja hoje, muitas vezes, é uma régua humana. A gente estava conversando sobre isso agora no outro podcast. Sobre você conseguir ser super... tremer a perna e ser super... admirar alguém que, cara, compôs uma boa canção e postou no YouTube e não tem caminhada nenhuma e não consegue ter o mesmo de respeito e admiração para o casal que está casado há 45 anos.
Isso é lá, muito perigoso. Que dá de uma só mulher. o que E, cara, é a tá- Bíblia da sim. verdade. Então, na tipo assim, raiz. cara, peraí, quem que é o mais bem sucedido aí? Alguém que colocou algo na plataforma e deu uma bombada de views? Ou alguém que tá com uma vida íntegra, reta e a gente tá medindo isso como sucesso, assim? Agora, para mim, o desafio do que não sabe quem ele será é a ansiedade dele achar que vai ser. E o segundo desafio é quando você vai tocar os famosos. Ele está começando a sofrer assédio. A primeira coisa que um cara não sabe quando ele está começando a sofrer assédio na nossa igreja. Então, assim, alguém se destaca na nossa igreja, outras igrejas que não têm um destaque daquele, ele tenta chamar o cara para trabalhar lá, porque existe uma indústria e essa indústria se chama gospel. Então, se não tem um líder relevante que nasceu de você, você pode contratar um. Então, esse cara às vezes chega para mim assim, Lê, sabe o que é? Inclusive, a gente recebeu uma proposta, quem contar para você. Aqui na nossa igreja, né, eu não faço nada, né? Eu sou líder de GC. Mas o pastor quer me dar tantos mil para eu assumir o jovem dele. A primeira coisa que esse cara não sabe é que o primeiro cara que recebeu todas essas propostas para não ser mais poemeiro foi eu. Então, tipo, antes de todo mundo dar certo, eu já estava recebendo propostas. Isso acontece hoje no nosso meio, um cara em destaque na congregação recebeu uma proposta dessa? Sim, todo mundo. Não um cara tipo um morada, um aquilo, mas uma pessoa que desempenha muito bem seu Sim, papel na igreja. Sim. Acontece. E isso é saudável. Alguém está te dizendo, eu reconheço que isso é incrível. E as pessoas precisam de dinheiro, gente, para trabalhar. Assim como eu falei para alguns músicos, você não pode parar de tocar no restaurante onde você toca porque você se converteu, eu também digo para alguns caras, cara, talvez eu não vou conseguir te assalariar e talvez você tenha que ir. Entendeu? Outros são enviados sem dinheiro. E alguém precisa de dinheiro para viver. Para mim, tudo isso é muito saudável, desde que você saiba qual é a vontade do filho para você. E a hora. Isso é muito importante. Eu me lembro que eu, sei lá, tipo, 5 anos atrás, eu recebi uma proposta. Você quer ser pastor na nossa igreja, ganhar 20 pau por mês, cuidar dos nossos jovens? Cara, 20 por mês eu não vi até hoje, 20 por mês. E naquele tempo, 20 por mês era mais ou menos 200 hoje. Só que a primeira coisa que eu julguei é Barra da Tijuca. 20 na Barra é 5 em Taubaté. Vamos lá, né? Você tem que fazer conta na vida. 20 na Barra é 5 mil em Taubaté. 5 mil em Taubaté talvez seja mais rico do que o cara com 20 na Barra. Segunda coisa, eu antes era ácido. Então minha resposta seria assim, cara, vai procurar sua turma, eu não me vendo. Ô, gente, a galera do não me vendo, às vezes são os piores. Porque eles não cobram para ir e eles cobram na volta. Então eles não comunicam o Santos a necessidade e eles não falam valor. Então quando ele volta, ele fala, não vai naquela igreja porque eles não abençoam. Mas esse cara não vive pela fé? Então eu acho que é muito polêmico. A régua é ele que estabeleceu. É ele que estabeleceu. Agora, o que eu respondi para esse senhor? Cara, primeira identificação. Cara, o cara reconhece meu dom. É um cara de 70 anos de idade que me fez uma proposta. Ele não é bobo, ele não é criança, não é menino. E se ele reconhece meu dom, cara, glória a Deus, muito obrigado. Não fechei a porta, mas falei assim para ele, cara, só que eu tenho uma resposta. Ele falou, qual? Eu não sou um pastor de jovens que vai trocar de igreja. Eu faço parte de uma família espiritual na qual eu sou pai. E ainda que eu nunca tenha dinheiro, Deus me chamou para viver com esses caras. Então eu e o Diamante, cara, você não vai ver a gente longe um do outro, porque ele estava dentro de mim. A Poema estava dentro do meu coração e eu botei ela para fora. E agora como que eu saio dela? Não congrego na Poema. Ela estava escondida dentro de mim. Deus me usou para revelar. O Brunão não canta no Morada. O Morava estava dentro dele, ele botou o Morada para fora. Parece que algumas pessoas também não sabem o que é isso, esse tipo de relacionamento, entendeu? Mas eu acho que as duas grandes lutas é o famoso entender que os resultados e a cobiça por ele não necessariamente é reino de Deus. E o cara que está atrás das malhadas entender que talvez ele nunca seja famoso. Sem sombra de dúvida, nesses dois casos diferentes é a maior luta. Já teve dia que eu fui repreender cara grande na nação. Ele me respondeu, olha aí o que está acontecendo no meu ministério. Respaldado por isso, ele foi declinando como Roboão. Roboão falou, ó minha galera aí, olha aqui, minha cintura é mais grossa do que isso, meu mindinho é mais grosso do que a sua cintura. Cara, eu creio que Davi mata 10 milhares e Saul milhares. Você sempre vai ter uma geração mais incrível do que a geração que lançou ela. Isso aí é bíblico.
Mas desonrar sua liderança, sua paternidade, falando que o seu mindinho é mais grosso. O povo cantar é uma coisa, você sobre si. divulgar o hit é outra, né? Boa frase. Exato. O Arbank está chegando com um aplicativo fácil e intuitivo, com serviços bancários completos e sem taxas. Então, acesse aí www.orbank.com.br para você saber mais.